Olá, queridos alunos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Professora Luciana Venâncio, vindo conversar com vocês sobre os termos essenciais da oração. Retomando a a aula anterior, aula 1, nós falamos sobre o sujeito e o predicado. Qual é a função do sujeito, qual é a função do predicado? Nesta aula, nós vamos retomar alguns itens, né? Que é o sujeito. Dentre eles, como é que eu identifico o sujeito na oração e como é que eu classifico o sujeito desta oração. E eu quero que vocês façam junto comigo, tudo bem? Vou dar um tempinho aí para vocês irem pensando de acordo aqui com a aula. Então vamos lá. Quais são os dois termos essenciais da oração? Vocês lembram? Vamos lá, aquele pontinho de interrogação. Sujeito e predicado. Tudo bem? Então vamos à sentença. O sol ficou mais claro. O rio cantou com mais música. O ar estava mais verde e cheiroso. Uma frase do Érico Veríssimo. Então vocês vão responder para mim. Quem é que ficou mais claro? Ou o que é que ficou mais claro? Vamos lá? Quem é que ficou mais claro? O que foi que ficou mais claro? O sol. Então, o sol é o sujeito da sentença. Predicado. Ficou mais claro o que se fala sobre o sujeito, que foi o sol. Segunda sentença. O rio cantou com mais música. Quem é que cantou com mais música? Ou o que é que cantou com mais música? O rio. Então, o rio é o sujeito. Cantou com mais música é o predicado. O ar estava mais verde e cheiroso. O que é que estava mais verde e cheiroso? Quem é que estava mais verde e cheiroso? O ar. Então, vocês viram? Geralmente, nós fazemos a pergunta para o verbo e desse verbo nós conseguimos localizar o sujeito. Tudo bem? Próximo passo, né? O sujeito, ele pode ser um substantivo, ele pode ser um pronome ou uma palavra substantivada. Tudo bem? Partindo, nós pensamos também nisso. O que é o núcleo do sujeito, né? O núcleo do sujeito é a palavra principal. Eu localizo o sujeito da minha sentença e o núcleo vai ser aquela palavra essencial na oração. Então, se eu tenho a sentença, o planeta Terra precisa de paz. Quem precisa de paz? O que é que precisa de paz? O planeta Terra. Tudo isso é classificado como sujeito. Precisa de paz é o predicado. Mas qual é o núcleo do sujeito? A palavra planeta é a palavra principal. Quanto à classificação, o sujeito pode ser classificado em simples, quando eu tenho só um núcleo. O que é o núcleo, como eu falei com vocês, é a palavra principal. Então, exemplo, as rosas têm espinhos. Quem tem espinhos? As rosas. Qual é o núcleo? Rosas. Eu só tenho um núcleo, que é a palavra rosas, por isso ele é classificado como simples, essa oração. Um bando de galinhas atravessou a rua. Quem atravessou a rua? Um bando de galinhas. Então, isso daí é o sujeito. Qual é o núcleo? Qual é a palavra principal? Bando tem um núcleo só, então é sujeito simples. Já na sentença, o burro e o cavalo nadavam ao lado da canoa? Faça a pergunta para o verbo. Quem é que nadavam ao lado da canoa? O burro e o cavalo. Quais são os núcleos? Burro, cavalo. Quantos núcleos eu tenho? Mais de um. Primeiro núcleo, burro. Segundo núcleo, cavalo. Tá? Quando eu tiver mais de dois núcleos na mesma sentença, eu classifico como sujeito composto. Existe também a oração sem sujeito,
ou sujeito inexistente. Quais são os casos, né, em que aparece a oração sem sujeito ou inexistente? Primeiro, quando você tem o verbo haver com significado de existir ou de algum tempo decorrido, né, relacionado ao verbo fazer. Então, exemplo, há plantas venenosas. Eu tenho o verbo há, do verbo haver. Houve algum problema com você? Ou seja, eu consigo substituir. Aconteceu algum problema com você, no sentido de tempo transcorrido? Sujeito inexistente. Houve uma festa de aniversário nessa sala. Quando ele fala houve uma festa de aniversário nessa sala, esse verbo haver é no sentido de realizou-se. Não tenho como localizar o sujeito da sentença. Aí, onde houvesse festas, ali se achava ele. Esse houvesse está sendo utilizado no sentido do verbo acontecer. Ou eu posso ter a sentença: há meses que não vou à academia de ginástica. Esse verbo há é no sentido de faz, tá? Observação, pessoal, quando eu tenho o verbo haver com o sentido de existir, acontecer, realizar ou fazer no sentido de tempo transcorrido, você pode observar que o verbo vai ficar no singular, independente que o resto da sentença esteja no plural. Eu tenho a oração sem sujeito também quando ela diz respeito a fenômeno da natureza. Por exemplo, neva na Europa, chove muito no inverno, faz anos que não viajamos, fez 40 graus à sombra, né? O verbo estar, quando está relacionado a clima, está frio hoje. Outro caso também da oração sem sujeito é quando você tem o verbo ser, que indica tempo, hora, data e distância, tá? Mas aí você tem que prestar muita atenção, galera, preste muita atenção em relação ao verbo que pode estar no singular ou no plural. Depende muito do elemento a quem ele está ligado, tudo bem? Então vamos lá. Como que eu falo? É 1 hora, são 4 horas. Então você observa que o verbo ser vai sofrer a variação de acordo com o singular e com o plural. Tudo bem? Quando eu tenho o verbo ser também, eu tenho que prestar atenção em algumas características, porque são peculiares mesmo do verbo ser. Duas opções aí que vocês têm de falas, tá? Hoje são 25 de dezembro. Você observa que o são está concordando com 25. Tudo bem? Agora, se eu tiver hoje é dia 25 de dezembro, você vai notar que o verbo ser, que no caso aqui eu coloquei está concordando com a palavra dia, tá? São 3 quilômetros daqui ao centro da cidade. Você observa que o verbo ser, são, está concordando com 3. Tudo bem? Então, prestem muita atenção, né, para nós não cometermos alguns deslizes aí em termos de situações, né? Quero que vocês prestem muita atenção nessas dicas aí que foram passadas para vocês, para a gente não se perder. Nós também temos o sujeito oculto. Que é o sujeito oculto? É aquele que nós conseguimos identificar pela terminação do verbo, mas ele não, o sujeito não aparece de maneira clara na sentença, né? Ele vem escondido, muitas vezes, ou como eles falam, de maneira elíptica. Olha que nome bonito, né, gente? Elíptica, adoro esse nome. Então, se eu colocar assim, ó, comemos maçã. Faça a pergunta: quem comemos maçã? Nós. Professora, mas veio nós lá na frente? Não. Mas pela terminação do verbo comemos, eu consigo identificar o sujeito, que no caso foi nós. Tudo bem? Muito cuidado, porque vocês têm o sujeito indeterminado, ó, indeterminado, que nós temos dois casos, tá? Quando ele está na terceira pessoa do plural. Exemplo que eu sempre falo na sala para vocês: colaram na prova.
Quem colaram na prova, professora? Aí vocês vão me falar, o Joaquim, o Mané? Não, não vem especificado na sentença. Quem é que colou na prova, tá? Então é um sujeito indeterminado. Se eu colocar assim, precisa-se de datilógrafa. Professora, por que é indeterminado? Porque eu tenho a partícula C que age como índice de indeterminação do sujeito indeterminado. Alguém precisa de datilógrafa, mas você não sabe quem é, tá bom? Gente, na aula que vem, na nossa aula 3, eu vou passar alguns exercícios para vocês e eu quero que vocês aí vão respondendo, né, de acordo com o que eu vou falando, vocês vão marcando no caderninho de vocês, numa folha, para depois a gente discutir no nosso retorno, tá? Foi um grande prazer ficar com vocês. Espero que vocês estejam todos bem. Meus alunos devem estar muito bem ali do outro lado, que é um prazer, tá? Mais uma vez, ficar com vocês nessa videoaula. Um grande beijo e até a aula 3.